Rafael segurava o café como sempre fazia, mas naquele dia a mão dele tremia. Ele viu a porta girar e travou. Quem entrou foi ela, a mulher que ele ridicularizou por anos, que ele chamava de baleia, de peso morto, de reforço estrutural ambulante. Só que agora ela não usava mais o uniforme apertado do administrativo. Ela usava um terno azul e segurava a escritura do prédio inteiro. Aquele café caiu da mão dele antes que o impacto chegasse ao chão. Mas para entender como a gorda do administrativo virou a dona do chão, onde todos pisavam, você vai ter que voltar alguns anos comigo. Olga tinha 52 anos quando foi despejada da própria dignidade. Trabalhava ali há 18 anos, sempre a primeira a chegar, sempre a última a sair, sempre a que trazia bolo e recebia piada. Quando chegou a hora de apresentar, o diretor financeiro fez um gesto para Olga. Era ela quem conhecia os números, ela quem tinha compilado tudo. Fazia sentido que ela apresentasse. Olga se levantou e a cadeira arrastou no piso. O som foi mais alto do que ela esperava e algumas pessoas olharam. Ela sentiu o rosto esquentar enquanto caminhava até a frente da sala. O projetor já mostrava o primeiro slide. Ela respirou fundo, iria bem, conhecia aqueles dados de cor. Foi quando Rafael comentou. A voz dele cortou o silêncio, disse que era melhor chamar reforço estrutural para a cadeira, que não sabia se aguentava o impacto. 6 pessoas riram, risadas curtas e nervosas, mas ainda assim risadas. 10 fingiram não ouvir, olhando para os próprios papéis. Olga sentiu o rosto queimar, o coração acelerar, as mãos começaram a tremer, mas ela continuou. Fez a apresentação, explicou cada gráfico, respondeu cada pergunta, fez seu trabalho. Ninguém agradeceu depois. Ninguém mencionou o incidente. Foi como se não tivesse acontecido. Mas Olga lembrava de cada risada, de cada rosto que desviou o olhar, de cada pessoa que não disse nada. Aquela foi a primeira de muitas. O crachá de Olga era o mais desbotado do departamento. Plástico amarelado pelo tempo, o clipe de metal enferrujado, a correia desgastada em vários pontos, as letras do nome quase ilegíveis de tanto uso. A foto era de quando ela tinha 34 anos, 20 quilos a menos, cabelo tingido de castanho escuro, um sorriso tímido, mas genuíno. Uma mulher que ainda acreditava que trabalho duro levava a algum lugar. Ela olhava para aquele crachá todas as manhãs. Tirava da bolsa, pendurava no pescoço, via o contraste entre a foto e o reflexo no espelho do banheiro. Lembrava de quem era antes, de quem prometeram que ela poderia ser se trabalhasse duro o suficiente, se fosse leal, se não reclamasse, se aceitasse. A promessa era mentira. O banheiro do 3º andar tinha um espelho grande demais. Ocupava a parede inteira acima das pias. 3 metros de largura, impossível de evitar. Olga desenvolveu uma técnica. Entrava olhando para o chão, lavava as mãos sem erguer a cabeça, secava nos papéis, saía do mesmo jeito. Mas às vezes não tinha escolha. Às vezes precisava verificar se a maquiagem tinha borrado, se os olhos estavam vermelhos demais, se era possível voltar para a mesa sem que todos percebessem que ela tinha chorado. Nesses momentos, o reflexo estava lá, implacável, mostrando cada quilo, cada falha, cada motivo que eles usavam para rir. Ela odiava aquele espelho e ao mesmo tempo não conseguia parar de olhar. O que ninguém na empresa sabia era que Olga tinha um segredo que ela guardava há mais de uma década, que nunca comentou com nenhum colega, que nunca deixou escapar em nenhuma conversa de corredor. 18 anos atrás, quando começou na construtora Meridiano, ela ganhava R$ 2.200 por mês. Vivia num quarto alugado no centro da cidade, 6 metros quadrados, banheiro compartilhado no corredor, janela dando para um muro de tijolos. Não tinha carro, andava de ônibus ou a pé. Não tinha plano de saúde, ia ao posto público quando precisava.
Não tinha nada além do salário que entrava todo dia 5 e acabava antes do dia 20. Mas Olga tinha uma avó. Dona Carmen tinha 87 anos quando morreu. Olga tinha 38 na época. A avó tinha sido costureira a vida inteira. Casou aos 16, teve 4 filhos, criou 8 netos, trabalhou até os 72, quando as mãos começaram a tremer demais para segurar a agulha. Nunca teve muito dinheiro, nunca viajou para fora do estado, nunca jantou em restaurante caro, mas tinha uma casa pequena no bairro do Bom Retiro. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, quintal com jabuticabeira, garagem para um carro. Nada especial, nada luxuoso, mas era dela, quitada, sem dívida. No testamento deixou para Olga, a única neta que sempre a visitava, a única que levava remédio quando ela ficava doente, a única que ouvia suas histórias repetidas sem reclamar. A casa foi avaliada na época em R$120 mil. Olga poderia ter vendido, poderia ter usado o dinheiro para comprar um carro, ou dar entrada em um apartamento, ou fazer uma viagem. Não fez nada disso. Fez algo que mudaria completamente sua vida e a de muitas outras pessoas. Alugou R$1.200 por mês. O primeiro aluguel foi usado para pagar 2 dívidas de cartão de crédito que a perseguiam havia meses. O segundo também. Olga estava sempre no limite, sempre correndo atrás. Mas a partir do 3º mês, algo mudou. Ela decidiu guardar R$100, só 100. Separou numa conta diferente, não tocou. No 4º mês, guardou de novo, 200 desta vez, e assim continuou. Quando completou 40 anos, 2 anos depois de herdar a casa, Olga tinha R$47 mil guardados. Nunca tinha visto tanto dinheiro junto na vida. Ficou olhando o extrato por 20 minutos, leu o número várias vezes para ter certeza de que era real. Com esse dinheiro, ela poderia ter feito muitas coisas. Trocar de apartamento, comprar um carro, fazer uma cirurgia plástica, como algumas colegas sugeriam com disfarce de preocupação. Em vez disso, comprou outra casa, a segunda peça de um império que ninguém via crescer, menor que a primeira. 1 quarto, sala pequena, cozinha conjugada, banheiro apertado, num bairro mais afastado. Custou R$42 mil, precisou de pequena reforma, 5 mil a mais. Alugou por R$800 por mês. Aos 45 anos, Olga tinha 4 imóveis. A casa da avó, mais 3 que comprou ao longo dos anos. Renda total de aluguéis de R$4.200 por mês. E ela não gastava nada disso. Todo o dinheiro era reinvestido, cada centavo dos aluguéis ia para uma conta separada, crescendo, acumulando, trabalhando enquanto ela dormia, construindo em silêncio a arma que um dia destruiria quem a subestimou. Olga vivia apenas do salário da empresa, os R$3.800 que recebia depois de 18 anos de trabalho, menos do que ganhava de aluguel. Mas ninguém sabia disso. Para os colegas, ela era apenas a analista gorda com roupas simples e bolsa velha, a que não tinha carro, a que trazia marmita de casa, a que nunca ia aos happy hours, porque dizia que era longe demais para voltar de ônibus. Eles não viam o patrimônio crescendo em silêncio. Quando foi demitida aos 52, Olga tinha 11 imóveis, 2 prédios pequenos de 3 andares, 8 casas, 1 apartamento, todos alugados, todos produzindo. Renda passiva de R$17 mil por mês. Patrimônio total avaliado em R$1.600.000. Ninguém no escritório fazia ideia, e quando descobrissem, seria tarde demais. Para eles, ela era apenas a gorda invisível que nem conseguia cuidar do próprio corpo, a que merecia cada piada, a que não tinha futuro. A humilhação que mudou tudo aconteceu numa quinta-feira de novembro. Olga lembra de cada detalhe. O cheiro de café fresco na sala, o ar-condicionado gelado demais, a luz fluorescente piscando no canto esquerdo do teto. Era uma reunião ampliada, não apenas o departamento, a empresa inteira. 40 funcionários convocados, diretores, gerentes, analistas, assistentes,
Todo mundo que importava e todo mundo que não importava também, como Olga. A sala grande do 5º andar estava lotada. Cadeiras extras foram trazidas dos outros andares e, ainda assim, algumas pessoas ficaram de pé no fundo. Olga chegou cedo, como sempre, e conseguiu uma cadeira no meio da sala. Não muito perto para não chamar atenção. Não muito longe para conseguir enxergar os slides. Rafael estava comandando a reunião. Os resultados do trimestre eram ruins. A construtora tinha perdido 3 contratos importantes, as vendas de imóveis estavam abaixo do esperado, a dívida estava crescendo. Ele precisava de um bode expiatório, alguém para culpar, alguém para redirecionar a raiva dos acionistas. Quando chegou no slide sobre custos administrativos, ele pausou. Olhou ao redor da sala. Os olhos passaram por cada rosto, pararam em Olga. Por 3 segundos completos, ele a encarou. O silêncio se estendeu. A sala inteira notou. Depois ele sorriu, aquele sorriso que Olga conhecia tão bem. O sorriso que vinha antes do golpe. Disse que talvez o problema fosse que estavam gastando demais com reforço estrutural, que algumas cadeiras precisavam de manutenção extra, que talvez devessem investir em móveis mais resistentes. A sala explodiu em risadas. 40 pessoas, 40 risadas. Algumas altas e descaradas, outras baixas e nervosas, mas todas rindo, todas participando. Olga sentiu o ar faltar. O coração disparou. 140 batimentos por minuto. Ela conseguia ouvir o próprio pulso nos ouvidos, o sangue correndo nas têmporas, o zumbido aumentando. Mas Rafael não tinha terminado. Ele ergueu a mão pedindo silêncio e as risadas diminuíram. Ele tinha mais a dizer. Disse que estava brincando, claro que estava brincando. Que o verdadeiro problema não eram as cadeiras, eram as pessoas que ocupavam espaço demais sem produzir o equivalente, que estava na hora de fazer uma dieta na folha de pagamento. Mais risadas, mais altas desta vez. Alguém bateu palmas. Um colega ao lado de Olga, um analista júnior de 26 anos, murmurou algo baixinho. Baleia encalhada. 2 palavras, ditas como se ela não estivesse ali, como se não fosse ouvir. Ela ouviu. Olga se levantou. O movimento foi brusco, inesperado. A cadeira arrastou no piso com um som metálico que cortou as risadas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 40 rostos viraram na direção dela, 40 pares de olhos esperando para ver o que ela faria, se ia chorar, se ia gritar, se ia dar o espetáculo que todos queriam. Ela não disse nada, não olhou para ninguém, caminhou até a porta, abriu, saiu, fechou atrás de si. O corredor estava vazio e o som dos próprios passos ecoava nas paredes. Ela caminhou até o banheiro do 3º andar, o mais longe possível, o menos usado. Entrou, verificou se havia alguém. Estava vazio. Trancou a porta e só então deixou as lágrimas virem. Chorou por 15 minutos, soluços que vinham do fundo do peito, lágrimas que desciam sem parar, o corpo inteiro tremendo. Quando finalmente conseguiu se acalmar, foi até a pia. Lavou o rosto, a água estava fria, ajudou um pouco. Olhou para o espelho e o reflexo mostrava uma mulher destruída, olhos vermelhos e inchados, maquiagem completamente borrada, rímel escorrendo pelas bochechas, nariz vermelho. Mas mostrava também algo que Olga não via há muito tempo, algo que ela tinha enterrado anos atrás para sobreviver naquele lugar. Raiva. Uma raiva quente, viva, pulsante, que começava no estômago e subia pelo peito, que fazia as mãos tremerem, que apertava a mandíbula. Naquele momento, olhando para o próprio reflexo, Olga tomou uma decisão. Não ia mais aceitar, não ia mais engolir, não ia mais fingir que estava tudo bem. Não ia mais agradecer por ter um emprego enquanto era humilhada diariamente. Se eles a viam como invisível, ela ia se tornar impossível de ignorar. Se achavam que ela não valia nada, ela ia provar exatamente quanto valia.
E quando chegasse a hora, cada um deles ia engolir cada risada, cada um ia se ajoelhar implorando e ela estaria lá, pronta para cobrar. 2 semanas depois da reunião, Olga foi chamada ao RH. A convocação veio por e-mail, fria, impessoal, solicitando sua presença às 14 horas para tratar de assunto administrativo. Ela sabia o que significava. Depois de 18 anos, tinha visto colegas suficientes receberem o mesmo e-mail. Nenhum voltava sorrindo. Não contou para ninguém. Não se despediu de ninguém. Às 13h55, guardou seus pertences pessoais numa bolsa plástica. Às 14 horas em ponto, bateu na porta do RH. A reunião durou 7 minutos. A gerente de recursos humanos era uma mulher de 40 anos chamada Denise. Cabelo loiro tingido, unhas feitas, sorriso ensaiado. Ela tinha um script. Olga podia ver as anotações na mesa. Reestruturação organizacional, otimização de processos, redução de headcount, nada pessoal, valorização do tempo de serviço, pacote de desligamento justo. R$ 43 mil. Era isso que 18 anos de lealdade valiam. Menos de 3 meses de salário. Menos do que Rafael gastava em 6 meses de ternos. Olga assinou os papéis em silêncio. Não argumentou, não chorou, não pediu reconsideração. Apenas assinou onde indicavam e devolveu a caneta. Denise pareceu surpresa com a falta de reação. Disse que sentia muito, que Olga poderia usar a empresa como referência, que desejava boa sorte na transição. Olga agradeceu com um aceno de cabeça, pegou a cópia do termo de rescisão, levantou, saiu. No corredor recolheu suas coisas. Uma caixa de papelão foi fornecida, padrão da empresa, marrom, sem identificação, igual a todas as outras caixas de todos os outros demitidos. Dentro foram uma caneca com a foto do sobrinho, uma planta pequena que tinha sobrevivido 11 anos na mesa, 3 porta-retratos, uma agenda de 2020 que ela nunca usou, mas não conseguiu jogar fora. E o crachá. O crachá desbotado foi o último item. Ela o olhou por um momento. A foto antiga, o nome quase ilegível, a memória de quem era quando colocou aquele crachá pela primeira vez. Colocou na caixa e fechou as abas. Na saída, Rafael estava no corredor encostado na parede perto do elevador, sorrindo, sempre sorrindo. Disse que era uma pena, que Olga tinha talento administrativo, que às vezes a empresa precisava eliminar peso morto. Nada pessoal. Peso morto, a mesma expressão de sempre. Olga olhou para ele. Por um segundo, pensou em responder, em gritar, em jogar a caixa no chão e listar cada humilhação, cada piada, cada momento em que ele a diminuiu na frente de todos, mas não fez nada disso. Olhou nos olhos dele, viu o desprezo, viu a arrogância, viu um homem que genuinamente acreditava que ela não valia nada e sorriu. Um sorriso calmo, tranquilo, que não tinha raiva nem amargura. Um sorriso que Rafael não soube interpretar. E se você sabe o que é guardar um sorriso assim, um sorriso que esconde anos de paciência e uma vingança silenciosa em construção, deixa um like nesse vídeo agora. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e se você está torcendo para essa virada. Porque o que Olga vai fazer a partir de agora vai provar que algumas pessoas nasceram para surpreender. O que Rafael não sabia e descobriria da pior forma possível era que a mulher que ele chamava de peso morto tinha patrimônio suficiente para comprar toda a vida dele. Depois virou as costas, entrou no elevador, apertou o botão do térreo. As portas se fecharam e aquela foi a última vez que Olga entrou naquele prédio como funcionária. Os primeiros meses após a demissão foram de silêncio e planejamento. Olga não caiu no sofá, não passou semanas chorando, não mergulhou em sorvete e filmes tristes como os colegas provavelmente imaginavam. No dia seguinte à demissão, acordou às 6 da manhã, tomou café, abriu uma planilha no computador e começou a fazer contas.
Tinha R$ 43.000 do pacote de rescisão, R$ 17.000 por mês de renda passiva dos 11 imóveis, nenhuma dívida, nenhum compromisso financeiro urgente. Pela primeira vez em 18 anos, ela tinha algo que nunca teve: tempo. E decidiu usar cada minuto. Na primeira semana, organizou todos os documentos dos imóveis, revisou cada contrato de aluguel, verificou cada pagamento em atraso, ligou para cada inquilino. Conhecia todos pelo nome, mas agora queria conhecer também a situação de cada um. Descobriu que 2 inquilinos estavam com dificuldades. Um tinha perdido o emprego 3 meses antes, outro tinha uma filha doente. Olga renegociou com os 2, baixou temporariamente o valor e, em troca, pediu que avisassem qualquer problema antes de virar bola de neve. Essa atitude a salvaria mais tarde, mas ela ainda não sabia. Na segunda semana, ela trocou a novela por relatórios financeiros. Não era estudo, era autópsia. Ela queria saber exatamente do que a besta morria. Começou a rastrear o CNPJ da construtora Meridiano e descobriu processos, dívidas trabalhistas, fornecedores que não recebiam há 90 dias. Rafael posava de milionário, mas a cadeira onde ele sentava estava com os pés podres. E então, numa terça-feira chuvosa, ela encontrou a bala de prata. Ela estava vasculhando o registro de imóveis online às 3 da manhã, olhos ardendo, café frio na mesa. Digitou o endereço do edifício comercial Vitória e esperava ver o nome da construtora Meridiano como proprietária. Afinal, Rafael sempre dizia: "No meu prédio, as regras são minhas." A tela piscou, o documento carregou. Proprietário: Fundo de Investimento Imobiliário Sigma Master. Olga riu, uma risada seca na cozinha vazia. O prédio não era deles, eles eram inquilinos. E o melhor, o contrato de locação, anexado publicamente ao prospecto do fundo, vencia em 4 anos. Mas Olga viu algo mais interessante no relatório trimestral do Fundo Sigma, uma linha vermelha pequena, na página 42. Necessidade de liquidez imediata. Ativos com baixa performance devem ser liquidados. O prédio da Meridiano era um ativo de baixa performance. O fundo queria vender, estavam desesperados para vender. Olga encostou na cadeira. O coração batia forte, mas não era de medo, era de caçadora vendo a presa mancar. Ela não precisava ser rica para derrubar Rafael. Ela só precisava ser dona da casa dele. Começou a se preparar. 1 ano após a demissão, Olga vendeu o primeiro imóvel que não era da herança da avó. Uma casa pequena no bairro do Jabaquara, comprada por R$ 38.000, vendida por R$ 72.000, lucro de 90% em 6 anos. O dinheiro foi direto para a conta de investimentos, intocável. 15 meses após a demissão, vendeu mais 2, um apartamento térreo que sempre dava problema de infiltração e uma casa com quintal que exigia manutenção constante. Juntos, renderam R$ 208.000. Ela reinvestiu em 2 imóveis comerciais pequenos, um salão numa galeria movimentada e uma loja de esquina num bairro em desenvolvimento. Aluguéis maiores, risco maior também, mas retorno proporcional. 2 anos após a demissão, Olga tinha patrimônio de R$ 680.000 em caixa, além de 9 imóveis gerando renda. E então veio o momento que mudou tudo. Um dos inquilinos dela, aquele que tinha perdido o emprego anos antes, ligou numa terça-feira à noite. Disse que precisava contar algo que ela ia querer saber. Ele trabalhava agora como porteiro num prédio comercial no centro e tinha ouvido uma conversa que não deveria ter ouvido. Um dos moradores era advogado do fundo que tinha o prédio da Meridiano. Estava ao telefone no elevador, achando que estava sozinho. Falou números, falou prazos, falou que precisavam vender até o final do ano ou os cotistas iam processar. Olga agradeceu ao inquilino, disse que não esqueceria e desligou.
Passou a noite acordada, fazendo contas, refazendo projeções, verificando quanto poderia juntar, quanto poderia tomar emprestado, quanto o prédio provavelmente custaria. Os números não fechavam, não com o patrimônio que ela tinha, não com o prazo que tinham dado. Ela precisava de mais tempo ou de mais dinheiro. Decidiu que conseguiria os dois. 3 anos após a demissão, seu patrimônio tinha dobrado. R$ 1.400.000 em ativos, R$ 23.000 de renda mensal. Olga vivia de forma cada vez mais simples. Tinha trocado o apartamento alugado por uma das casas próprias, cortou gastos supérfluos, não comprou roupa nova em 2 anos, cozinhava todas as refeições em casa. Não era por avareza, era por estratégia. Cada real economizado era um real que trabalhava. Cada real que trabalhava a aproximava do objetivo. E o objetivo estava cada vez mais perto. O fundo ainda não tinha vendido o prédio. Os cotistas estavam inquietos, mas não desesperados. A pressão existia, mas não era urgente. Olga esperou pacientemente como tinha esperado 18 anos sendo humilhada. 4 anos após a demissão, ela fez o primeiro contato com o fundo dono do prédio. Encontrou o nome do representante responsável por vendas. Maurício Antunes Silveira, 62 anos, formado em administração pela USP, 30 anos de mercado, especialista em gestão de ativos imobiliários. Ela pesquisou tudo sobre ele. Onde tinha trabalhado, quais negócios tinha fechado, qual era seu estilo de negociação, quais eram suas fraquezas. Descobriu que ele subestimava mulheres. Em entrevistas antigas, falava de empresários e investidores sempre no masculino. Fotos de eventos mostravam ele cercado de homens de terno, nenhuma mulher nas mesas de negociação. Olga decidiu usar isso a seu favor. O encontro aconteceu num café executivo no centro, ambiente discreto, boa clientela, o tipo de lugar onde negócios eram fechados em guardanapos. Maurício chegou esperando um investidor, alguém de terno, alguém com assessores, alguém que se parecesse com dinheiro. Encontrou uma mulher de 56 anos, cabelo grisalho solto nos ombros, vestido simples azul marinho, bolsa preta sem marca visível, nenhum assessor, nenhum advogado, apenas ela e uma pasta com documentos. Olga viu a surpresa no rosto dele quando ela se apresentou. A olhada rápida de cima a baixo, a avaliação silenciosa do corpo, das roupas, da aparência. A conclusão automática de que ela não podia ser a pessoa certa. Por um segundo, sentiu a velha dor, a humilhação familiar, o julgamento pelo que via por fora. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, ela sabia o que tinha por dentro, sabia quanto valia, sabia que ele estava errado e sabia que ia usar o erro dele contra ele. Deixou que subestimasse. Era mais fácil assim. Pessoas que subestimam baixam a guarda, pedem menos, cedem mais, não se preparam para o ataque que não esperam. A conversa inicial foi sobre generalidades, o mercado imobiliário, a situação econômica, as perspectivas para o setor comercial. Maurício estava claramente esperando que ela se revelasse como intermediária de algum investidor real. Quando Olga disse que ela mesma era a interessada na compra, ele quase engasgou com o café. A xícara bateu no pires com um tinido agudo. Ele tossiu, pediu desculpas, limpou a boca com o guardanapo, recompôs-se. Disse que não era preconceito, apenas surpresa. O prédio era um ativo de porte significativo. Precisava confirmar que ela tinha capacidade financeira para uma discussão séria. Olga abriu a pasta, não com pressa, com calma deliberada, deixou que ele visse cada documento sendo retirado. Extratos bancários dos últimos 12 meses, certidões de propriedade de cada imóvel, declaração de imposto de renda dos últimos 3 anos, cartas de crédito pré-aprovadas de 2 bancos diferentes. Tudo organizado, documentado, verificável.
Maurício leu em silêncio. O ceticismo foi dando lugar à curiosidade. A curiosidade deu lugar à surpresa. A surpresa deu lugar ao espanto. E o espanto, finalmente, deu lugar ao respeito profissional. Ele ergueu os olhos da pasta e olhou para ela de um jeito diferente. Não mais como alguém para dispensar, como alguém para negociar. Perguntou como ela tinha construído aquele patrimônio. Olga sorriu e disse que era uma longa história. Talvez um dia contasse. Por enquanto queria falar de números. A negociação durou 6 meses. Olga ofereceu inicialmente 3.200.000 reais. O fundo pedia 4,5 milhões, muito acima do que ela podia pagar. Muito acima do que o prédio valia, considerando a situação do mercado e o inquilino problemático. Ela não desistiu, não se apressou, não demonstrou ansiedade, tratou cada reunião como se tivesse outras 10 opções esperando. Esperou. 2 meses depois, o fundo baixou para 4 milhões. Um dos grandes cotistas tinha sacado, a pressão aumentava. Olga manteve sua oferta, disse que o mercado não justificava mais do que isso. Mostrou comparativos, apresentou dados, argumentou com números. 1 mês depois, o fundo cedeu para 3.800.000. Os resgates estavam pressionando mais forte. Os cotistas queriam dinheiro rápido. Olga subiu marginalmente, 3.400.000, depois 3.500.000, depois 3.600.000. Cada movimento era calculado. Cada aumento era pequeno o suficiente para parecer esforço real, grande o suficiente para mostrar que ela era séria. Fecharam em 3.700.000 reais. Para conseguir o valor, Olga vendeu mais 4 imóveis. Pegou um empréstimo de 900.000 reais, com garantia dos imóveis restantes. Usou cada centavo que tinha acumulado em 22 anos de trabalho invisível. Estava apostando tudo, literalmente tudo. Se desse errado, perderia mais da metade do patrimônio. Voltaria para onde estava há 10 anos. Talvez tivesse que voltar a trabalhar para alguém. Talvez ouvisse piadas de novo. O medo era real. Acordava às 3 da manhã pensando no que podia dar errado, no que não tinha previsto, no que podia vir por trás e destruir tudo. Mas o medo não a paralisava. Canalizava em planejamento, em verificação, em preparação para cada cenário possível. Ela tinha certeza de que ia dar certo, e quando tinha dúvida, lembrava do rosto de Rafael, da risada de 40 pessoas, da palavra baleia ecoando na sala de reunião. E a certeza voltava. No dia em que assinou a escritura, Olga estava sozinha no cartório. Não tinha família para celebrar, não tinha amigos próximos, não tinha ninguém para testemunhar o momento mais importante da sua vida. Apenas ela, o tabelião, 2 testemunhas que eram funcionários do cartório e um documento de 32 páginas que dizia que o edifício comercial Vitória agora pertencia a Olga Aparecida dos Santos. A mesma Olga que eles chamavam de baleia, de peso morto, de rolha de poço, de elefante em loja de cristal. Ela assinou com caligrafia firme, cada letra deliberada, cada traço definitivo. Quando terminou a última página, o tabelião perguntou se estava tudo bem. Ela percebeu que estava chorando. Lágrimas silenciosas, não de tristeza, de algo que ela não sabia nomear. Alívio, talvez, vitória, ou simplesmente o peso de 22 anos finalmente sendo colocado no chão. Quando saiu do cartório, parou na calçada e olhou para cima. O prédio estava a 4 quarteirões dali. Ela podia ver o topo de onde estava, os 4 andares superiores onde tinha trabalhado por 18 anos, onde tinha sido humilhada, onde tinha sido demitida. Agora era dela. E ninguém lá dentro sabia. Durante os primeiros 8 meses como proprietária, Olga não mudou nada visível. Manteve a administradora anterior do prédio, manteve os contratos de locação existentes, manteve o anonimato completo. No registro do cartório constava apenas seu nome.
Mas a administração do prédio recebia instruções de uma empresa que ela criou especificamente para isso. Uma empresa com nome genérico que não revelava absolutamente nada. A construtora Meridiano continuou ocupando os 4 andares como se nada tivesse mudado. Continuou pagando aluguel ou tentando pagar. Os atrasos começaram no 3º mês após a compra. Primeiro, uma parcela. A desculpa foi problema no sistema bancário. Olga instruiu a administradora a aceitar. No 4º mês, 2 parcelas em atraso, a desculpa foi reestruturação financeira. Olga instruiu a administradora a enviar notificação formal. No 5º mês, a empresa pagou uma parcela e prometeu regularizar o resto em 30 dias. Olga esperou. No 6º mês, 3 parcelas em atraso, R$180 mil devidos. Mais multas, mais juros. A empresa estava sangrando dinheiro. Os contratos perdidos, os processos trabalhistas, a má gestão, tudo cobrava seu preço. Olga acompanhava de longe. Cada boleto atrasado chegava ao seu conhecimento, cada desculpa era registrada, cada promessa não cumprida era documentada em pasta separada. Ela sabia que a hora estava chegando, mas ainda não era o momento. Um dia, decidiu verificar com os próprios olhos. Vestiu-se como uma profissional de outra área, terno discreto, pasta executiva, cabelo preso. Entrou no prédio pelo saguão principal. Disse à recepcionista que tinha uma reunião no 7º andar. Uma mentira que serviu para conseguir acesso. Subiu de elevador, apertou o botão do 5º andar por engano, desceu, caminhou pelos corredores que conhecia tão bem. O coração batia forte, as mãos suavam. Cada passo era um risco. Se alguém a reconhecesse, todo o plano poderia desmoronar. Passou pela sala onde costumava trabalhar. A mesa ainda estava lá. Outra pessoa sentava nela agora. Uma mulher jovem, talvez 30 anos, magra, bonita. Exatamente o tipo que Rafael sempre quis no departamento. Olga sentiu um aperto no peito, mas continuou andando. Não podia parar, não podia chamar atenção. Virou o corredor em direção à sala de Rafael e quase deu de cara com ele. Rafael estava saindo de sua sala, celular no ouvido, rindo de alguma piada. Mais velho que ela lembrava, cabelo raleando, barriga mais proeminente ironicamente, mas o mesmo sorriso, o mesmo ar de superioridade. Olga desviou rapidamente, fingiu estar procurando algo na bolsa, abaixou a cabeça, rezou para que ele não olhasse. Ele passou a menos de 2 metros, tão perto que ela sentiu o perfume caro que ele usava, o mesmo de anos atrás. Não a reconheceu, olhou através dela como se fosse parte da decoração, transparente, invisível, como sempre tinha sido. Olga esperou que ele virasse o corredor, depois soltou o ar que estava segurando. As pernas tremiam, o coração disparado. Por um segundo, considerou ir embora. Era arriscado demais. Se fosse descoberta, perderia o elemento surpresa, perderia tudo. Mas algo a fez continuar. Caminhou até o bebedouro no final do corredor, ficou ali enchendo um copo que não pretendia beber. E ouviu. Rafael estava conversando com um colega perto da janela, falavam sobre uma funcionária nova do administrativo, comentários sobre aparência, sobre como era bom ter gente jovem e em forma melhorando o visual do escritório. 15 anos depois, ele continuava exatamente igual. As mesmas piadas, os mesmos comentários, a mesma crueldade disfarçada de brincadeira. Olga sentiu o estômago revirar, a bile subindo pela garganta, a raiva que tinha enterrado por tanto tempo querendo explodir. Mas manteve a compostura, jogou o copo no lixo, agradeceu mentalmente a recepcionista por não ter pedido identificação e saiu. Ainda não era hora, mas seria em breve. Ela precisava esperar mais um pouco, deixar a situação amadurecer, deixar a pressão aumentar, deixar a corda apertar até que não houvesse mais saída. A construtora Meridiano continuou afundando.
Os atrasos no aluguel chegaram a 6 meses completos. 180 mil reais de principal, mais 43 mil de multas e juros, o passivo crescendo a cada dia. Olga convocou uma reunião com a diretoria, não pessoalmente, através da administradora, como representante anônima da nova gestão do prédio. A reunião aconteceu numa sala neutra, escritório de advocacia no centro. 3 diretores da Meridiano de um lado, suando em seus ternos caros. A advogada de Olga do outro, calma e profissional. Olga a acompanhou por telefone, muda, apenas ouvindo. A empresa queria renegociar, perdão de parte da dívida, extensão do prazo de pagamento, redução do valor do aluguel, tudo o que pudessem conseguir para sobreviver mais alguns meses. Olga instruiu a advogada através de mensagens de texto. Resposta negativa para tudo. Pagamento integral em 90 dias ou início do processo de despejo. O desespero era audível na voz dos diretores. Imploraram, argumentaram, ameaçaram processar por quebra de contrato. A advogada manteve a posição, leu calmamente as cláusulas do contrato que previam exatamente aquela situação, mostrou que a lei estava do lado da proprietária, que não havia argumento jurídico que sustentasse a posição da empresa. 90 dias, pagamento integral, sem negociação. A reunião terminou sem acordo. Os diretores saíram furiosos. Um deles chutou a lixeira do corredor. Olga ouviu tudo pelo telefone e sorriu. A construtora Meridiano tinha 90 dias para encontrar 223 mil reais, ou teria que deixar o prédio. Eles não encontraram. Os 90 dias passaram. O prazo venceu. O processo de despejo foi iniciado. E foi então que Olga decidiu aparecer. O comunicado foi marcado para uma quinta-feira, 5 anos e 3 meses após a demissão de Olga. Mesmo dia da semana da reunião onde tudo desmoronou, não era coincidência. 57 funcionários foram convocados para o saguão às 9 da manhã. O comunicado seria importante. A presença era obrigatória. Rafael chegou às 8h45. Estava tranquilo, confiante como sempre. Tinha sobrevivido a crises antes, sobreviveria a mais esta, era o que ele dizia para si mesmo. Às 9 em ponto, todos estavam reunidos, cochichos nervosos, teorias sobre o que seria anunciado, mais demissões, fusão, falência. Ninguém imaginava a verdade. Às 9h10, o advogado chegou, um homem de terno escuro que ninguém reconhecia. Postou-se junto ao elevador, esperando. Às 9h15, as portas de vidro da entrada se abriram. Olga entrou. Estava diferente, não a mulher encolhida e invisível de 5 anos atrás. Caminhava ereta, cabeça erguida, passos firmes, um terno azul escuro perfeitamente cortado, sapatos de salto baixo, mas elegante, cabelo completamente grisalho solto nos ombros. Pesava aproximadamente o mesmo, talvez alguns quilos a menos. O corpo era o mesmo que eles tinham ridicularizado por 18 anos, mas tudo mais era diferente. O silêncio foi imediato. Os cochichos morreram, alguém deixou cair uma pasta no chão, o som ecoou no vazio. Olga caminhou devagar pelo saguão, seus olhos passando por cada rosto, reconhecendo, registrando. Rafael estava perto do elevador. O café que segurava começou a tremer. Uma gota escorreu pelo lado da xícara, caiu no piso de mármore. Quando seus olhos encontraram os de Olga, ele tentou sorrir, o sorriso automático de sempre, mas morreu antes de se formar completamente. O advogado estendeu um microfone para Olga. Ela pegou sem pressa, olhou ao redor por um momento, deixou o silêncio se estender. 45 segundos de puro desconforto para todos os presentes. Depois começou a falar. Disse que muitos ali a conheciam, que tinha trabalhado naquele mesmo prédio por 18 anos, que tinha sido analista administrativa, que tinha preparado os relatórios que outros apresentavam, que tinha resolvido os problemas que outros levavam o crédito.
e que tinha sido demitida há 5 anos por corte de custos, por reestruturação, por ser considerada peso morto. A expressão de Rafael mudou progressivamente. Primeiro, reconhecimento. Ele se lembrava dela, a gorda do administrativo, a que ele usava nas piadas. Depois, confusão. O que ela estava fazendo ali, porque tinha um microfone, porque o advogado estava ao lado dela. Depois, incredulidade. Não podia ser o que ele estava pensando, não era possível. Depois, algo que Olga nunca tinha visto no rosto dele. Medo. Ela continuou falando. Disse que durante todos aqueles anos, enquanto era humilhada, diminuída, transformada em piada, ela estava construindo em silêncio, com paciência, com cada centavo que os outros gastavam em carros e viagens, ela investia. Fez uma pausa e olhou diretamente para Rafael e disse, apontando para o teto: "Este prédio é meu." O silêncio que se seguiu foi absoluto. 57 pessoas paralisadas, respirações suspensas, o som do ar-condicionado era a única coisa audível. Rafael foi o primeiro a se mover. Deu um passo à frente, o café que ainda segurava derramou no chão, ele nem percebeu, o líquido marrom se espalhou pelo mármore claro. Tentou rir, uma risada forçada, nervosa, desesperada. Disse que isso era uma piada, tinha que ser. A Olga, que ele conhecia, não tinha condições de comprar uma bicicleta, quanto mais um prédio de 30 milhões. Olga sorriu. O mesmo sorriso calmo que tinha dado no dia da demissão. O sorriso que ele nunca entendeu. Tirou da bolsa uma pasta azul. Dentro, várias páginas. A escritura do imóvel, o registro do cartório, a certidão de propriedade. Estendeu para Rafael. Ele pegou com mãos que tremiam visivelmente, abriu, leu a primeira página, a segunda, a terceira. A cor foi sumindo do rosto dele. Primeiro o rubor habitual, depois o tom saudável. Por fim, um branco acinzentado. A voz de Olga cortou o silêncio novamente. Disse que durante 15 anos, Rafael a chamou de baleia, de elefante em loja de cristal, de peso morto, de rolha de poço. Disse que ele acreditava que a aparência definia competência, que pessoas como ela nasciam para ser pisadas. Disse: "Você me disse que gorda não sobe." Fez uma pausa. "Pois bem, eu subi. Subi tanto que comprei o prédio onde você trabalha. E agora você vai descobrir o que é ser invisível." Os murmúrios começaram, baixos primeiro, depois mais altos. Pessoas se virando para os lados, expressões de choque, alguns rostos ficando vermelhos de vergonha, outros ficando pálidos de medo. Rafael começou a gaguejar, disse que eram só brincadeiras, piadas de escritório, todo mundo fazia, não era pessoal, nunca foi pessoal. Ela sabia como era o ambiente. Olga balançou a cabeça lentamente e disse que não eram brincadeiras, eram humilhações sistemáticas, diárias, por 15 anos. E humilhações tinham consequências. Rafael mudou de estratégia. O desespero era visível agora, a voz subiu de tom. Disse que sempre admirou o trabalho dela, que ela era competente, que talvez ele não tivesse expressado isso da forma correta, mas que sempre reconheceu o valor dela. Disse que podiam sentar, conversar em particular, resolver qualquer mal-entendido. Afinal, disse com um sorriso trêmulo, eram colegas de longa data. A resposta de Olga foi curta e gelada. Disse que não eram colegas. Ela era a proprietária do imóvel. Ele, se tivesse sorte, ainda era funcionário de uma empresa que devia 6 meses de aluguel. Uma empresa que tinha sido notificada oficialmente, uma empresa que tinha até o final do mês para desocupar o prédio. O rosto de Rafael desmoronou completamente. Ele olhou ao redor buscando apoio, buscando alguém que dissesse alguma coisa, que intercedesse, que fizesse algo. Ninguém se moveu, ninguém falou. Ele voltou a olhar para Olga. Os olhos se encheram de água. Deu um passo na direção dela, depois outro, depois mais um, caminhando devagar, como se as pernas não obedecessem direito.
parou a menos de 1 metro e abaixou a cabeça. A voz saiu quebrada, um sussurro que todos ouviram mesmo assim, porque o silêncio era absoluto. Disse que tinha família, esposa, 2 filhos adolescentes, uma hipoteca de R$ 800.000, que dependia daquele emprego, que não sabia fazer outra coisa, que estava com 53 anos, que ninguém contratava nessa idade. Disse que faria qualquer coisa, pediria desculpas publicamente, gravaria um vídeo admitindo o que fez. Qualquer coisa, implorou. Na frente de 57 pessoas, o diretor comercial, o homem das piadas, o que sempre tinha a última palavra, o que nunca precisou pedir nada para ninguém. Implorou para a mulher que ele chamou de baleia encalhada durante 15 anos. Olga deixou o silêncio se estender. 5 segundos, 10, 15. Queria que todos vissem, todos lembrassem. Queria que ficasse gravado na memória de cada pessoa presente. Depois falou, a voz calma, sem raiva, sem triunfo, apenas fatos. Disse que ele tinha 2 filhos e perguntou se alguma vez ensinou a eles que era aceitável humilhar pessoas pelo corpo. Se em casa ele contava as piadas que fazia no escritório, se os filhos riam junto, se a esposa sabia o tipo de homem que era casada. Rafael não respondeu. As lágrimas escorriam agora. O homem que nunca mostrava fraqueza estava chorando na frente de todos. Olga continuou. Disse que não ia demiti-lo pessoalmente, não tinha esse poder. Ele era funcionário da construtora Meridiano, não dela. A empresa ainda tinha autonomia sobre seus funcionários. Mas disse que o contrato de locação vencia em 30 dias e que não seria renovado. A empresa teria que sair. Todo mundo teria que encontrar outro lugar, outro emprego, outro começo. O impacto foi imediato. O silêncio explodiu em vozes, perguntas, protestos, choro. Pessoas perguntando o que fariam, onde iriam trabalhar, o que seria da empresa. Olga ergueu a mão e o silêncio voltou, mais rápido do que ela esperava. Eles tinham aprendido a ouvir. Disse que entendia a preocupação, que muitos ali não fizeram nada de errado, que muitos eram pessoas decentes que apenas queriam trabalhar. Para esses, disse que estavam convidados a procurá-la. Tinha contatos no mercado, poderia dar referências, ajudar na recolocação. Mas para outros, disse olhando para faces específicas que ela lembrava de cada reunião, cada corredor, cada risada, para esses as portas estavam fechadas. Ela tinha uma lista. Os olhares se desviaram, pessoas que de repente acharam muito interessantes os próprios sapatos. Rafael ainda estava parado na frente dela, as lágrimas secando, os ombros caídos, a postura de poder completamente desaparecida. Ele tentou uma última vez, a voz era um murmúrio agora, quase inaudível. Disse que ela tinha vencido, que ele estava errado, completamente errado, que pedia desculpas, desculpas de verdade. Olga olhou para ele por um longo momento. 15 anos de humilhações passando pela mente. Cada piada, cada risada, cada olhar de desprezo. Depois tirou algo da bolsa. O crachá desbotado, o mesmo que ela guardou no dia da demissão, o plástico amarelado, a foto antiga, o nome quase ilegível. Estendeu na direção de Rafael. Disse que ele podia ficar com aquilo como lembrança, da mulher que ele achou que não valia nada. Rafael pegou o crachá com mãos trêmulas, olhou para ele, olhou para Olga. Não disse mais nada. Olga virou as costas e caminhou até o elevador. Os 57 funcionários abriam caminho em silêncio. Ninguém ousava tocar nela, ninguém ousava falar. Apertou o botão, as portas se abriram imediatamente. Entrou. Antes de as portas se fecharem, virou uma última vez. Olhou para Rafael. Olhou para cada pessoa que um dia riu. Disse uma frase que seria repetida naquele prédio por muito tempo, que seria contada em cada entrevista de emprego, em cada conversa de bar, em cada reunião familiar. Nunca subestime quem você humilha. A pessoa que você pisoteia hoje pode ser a dona do chão onde você trabalha amanhã.
As portas do elevador se fecharam. 2 anos se passaram desde aquele dia. O edifício comercial Vitória foi completamente reformado. Olga manteve o nome, mas transformou absolutamente tudo mais. Cada parede foi repintada, cada piso foi trocado, cada lâmpada foi substituída. Era como se ela quisesse apagar qualquer vestígio do que aquele lugar tinha sido antes. Os andares superiores agora abrigavam 4 startups de tecnologia, empresas jovens e dinâmicas, fundadas por pessoas que acreditavam em ambientes saudáveis de trabalho. Antes de assinar qualquer contrato, Olga fazia questão de entrevistar pessoalmente os fundadores, perguntava sobre políticas de respeito, sobre como tratavam funcionários, sobre o que pensavam de diversidade. Uma empresa foi recusada. O fundador fez uma piada sobre precisarem contratar pessoas bonitas para melhorar o clima do escritório. Olga encerrou a reunião no meio e disse que o espaço não era para eles. O térreo foi completamente remodelado. Onde antes havia um saguão frio e impessoal, agora existia um espaço vivo. Um café que servia tortas caseiras e café coado. Uma livraria com poltronas macias e estantes que iam até o teto. Mesas compartilhadas, onde pessoas desconhecidas acabavam conversando sobre livros e vida. Plantas em cada canto, samambaias, jiboias, costelas de Adão. Luz natural entrando por janelas que antes estavam sempre com persianas fechadas. Um jardim vertical na parede do fundo. Era um lugar onde qualquer pessoa podia entrar. Onde ninguém era julgado pela roupa que vestia, pelo corpo que tinha, pelo dinheiro que aparentava. Olga fez questão de criar isso. Cada detalhe foi pensado para que ninguém se sentisse invisível. O segundo andar era o coração de tudo. A ONG se chamava Reerguidas. Olga escolheu o nome depois de semanas pensando. Queria algo que transmitisse movimento, não mulheres que foram salvas, mulheres que se ergueram. A diferença era importante. O objetivo era claro: ajudar mulheres acima de 40 anos que tinham perdido empregos ou oportunidades a se requalificarem. Não importava o motivo da perda: demissão, divórcio, doença, crise econômica. O que importava era o desejo de recomeçar. Os cursos eram práticos, informática básica e avançada, planilhas, apresentações, redes sociais profissionais, atendimento ao cliente, vendas, negociação, empreendedorismo. Cada turma tinha no máximo 15 alunas. Cada aluna recebia atenção individual. Além dos cursos, havia workshops de soft skills, como se portar em entrevistas, como negociar salário, como lidar com rejeição, como não desistir quando o mercado dizia que elas eram velhas demais, e havia mentoria. Mulheres que já tinham passado pelo programa e conseguido sucesso voltavam para ajudar as novas. Criava-se uma rede, um tecido de apoio que crescia a cada mês. Tudo gratuito. Tudo financiado pela renda do prédio. Olga não tirava lucro nenhum. Vivia da renda dos outros imóveis que ainda tinha. O prédio inteiro era investimento no projeto. Em 2 anos, 243 mulheres passaram pelo programa. 197 conseguiram recolocação profissional. 32 abriram pequenos negócios. 14 ainda estavam em formação. Havia histórias de todos os tipos. A ex-bancária de 58 anos, que virou consultora financeira autônoma, a professora aposentada que abriu uma escola de reforço no bairro, a cozinheira que perdeu o restaurante na pandemia e agora vendia marmitas congeladas para empresas, a viúva que nunca tinha trabalhado fora e agora era assistente administrativa numa clínica. Cada história era diferente e cada uma lembrava a Olga porque tinha feito tudo aquilo. Ela visitava a ONG toda semana, não como a benfeitora distante que aparece em eventos, tira fotos e vai embora, como voluntária de verdade. Chegava às 9 da manhã, ficava até às 6 da tarde, ajudava nas aulas, revisava currículos, simulava entrevistas. Sentava nas mesmas cadeiras desconfortáveis que as participantes, tomava o mesmo café aguado da cantina.
Usava o mesmo banheiro com a porta que não fechava direito. Não queria nenhum tratamento especial e contava sua história. Toda vez que uma turma nova começava, Olga falava, contava sobre os 18 anos de humilhação, sobre as piadas, sobre ser chamada de baleia, sobre ser demitida como peso morto, sobre comprar o prédio onde tudo aconteceu. Algumas mulheres choravam ouvindo, outras riam, outras ficavam em silêncio processando. Mas todas saíam daquela primeira aula acreditando um pouco mais em si mesmas. E quando alguma desistia no meio do caminho, quando alguém dizia que era impossível, que estava velha demais, que pesava demais, que não tinha estudo, que não tinha chance, Olga apontava para as paredes ao redor. Dizia que aquele prédio era dela, que tinha comprado com dinheiro, que juntou centavo por centavo, enquanto era humilhada todos os dias por 18 anos, que se uma mulher como ela, gorda, invisível, desprezada, tinha conseguido, qualquer uma conseguia. Na entrada do prédio havia uma placa discreta, bronze polido sobre madeira escura, letras simples, sem floreios. Este espaço é dedicado a todas as mulheres que um dia foram consideradas invisíveis, que aqui encontrem a força para se tornarem impossíveis de ignorar. Olga escreveu o texto, mandou fazer a placa e instalou pessoalmente. A construtora Meridiano fechou as portas 8 meses após o comunicado. A dívida era grande demais. Os contratos não voltaram. Os clientes fugiram, o nome ficou manchado para sempre. Alguns funcionários encontraram novos empregos rapidamente. Os competentes, os éticos, os que nunca tinham participado das piadas. Olga ajudou vários deles, deu referências, apresentou a conhecidos, não guardava rancor de quem não tinha rancor a guardar. Outros não tiveram a mesma sorte. O analista júnior, que tinha murmurado baleia encalhada naquela reunião de novembro, ficou 6 meses desempregado. A história do que aconteceu no prédio circulou pelo mercado. Ninguém queria contratar alguém associado àquele escândalo. A gerente de RH, que tinha demitido Olga com seu sorriso ensaiado, abriu uma consultoria de recursos humanos. Fechou em menos de 1 ano. Clientes pesquisavam seu nome no Google e encontravam artigos sobre a ex-funcionária que comprou o prédio. Ninguém queria uma consultora de RH conhecida por demitir pessoas que depois viravam donas de prédios. E Rafael tentou de tudo. Primeiro a consultoria de vendas. Faliu em 4 meses. Depois tentou ser corretor de imóveis. Não fechou nenhum negócio. Tentou vender seguros, nenhum cliente. O mercado é pequeno, as histórias circulam. Todo mundo que importava sabia o que ele tinha feito. Ninguém queria ser associado ao homem que chamava funcionárias de baleia e depois implorou de joelhos na frente de 50 pessoas. A última informação que Olga teve, através de uma ex-colega que ainda mantinha contato, era que ele trabalhava como vendedor numa loja de materiais de construção na Zona Leste. Salário mínimo mais comissão, longe de casa, pegando 3 ônibus por dia, quase 2 horas de deslocamento. A esposa tinha pedido divórcio, os filhos adolescentes não queriam mais falar com ele, a hipoteca da casa estava atrasada. Olga ouviu essa informação em silêncio, não comentou, não sorriu, não sentiu prazer. Porque nunca foi sobre isso, nunca foi sobre vingança, nunca foi sobre ver Rafael sofrer, era sobre prova, apenas prova. Provar que valor não tem peso, que competência não tem forma, que silêncio não significa fraqueza, que paciência é a arma mais poderosa que existe, que as pessoas que parecem invisíveis às vezes são as mais perigosas de subestimar. No escritório de Olga, no último andar do prédio, havia uma moldura na parede atrás da mesa. Não era um diploma de faculdade, não era um prêmio de empreendedorismo, não era certificado de MBA ou reconhecimento de mercado. Era a foto antiga do crachá, o plástico amarelado digitalizado.
A mulher de 34 anos, com 20 quilos a menos e um sorriso tímido. A mulher que ainda acreditava que trabalho duro e lealdade eram suficientes. Ao lado, uma foto recente, tirada no dia da inauguração da ONG. A mulher de 58 anos, com cabelo completamente grisalho e postura de quem não deve explicação a ninguém. A mulher que descobriu que trabalho duro só funciona quando você constrói para si mesma. Entre as duas fotos, uma frase simples escrita à mão. Cada quilo que ganhei, cada lágrima que engoli, cada humilhação que calei, valeu a pena. Um espelho novo ficava na parede oposta. Grande, corpo inteiro, inevitável. Olga tinha mandado instalar de propósito. Queria olhar para si mesma todo dia. Queria lembrar de onde veio. Queria nunca esquecer o que era se sentir invisível. Passava por ele toda manhã quando chegava ao escritório. Não desviava mais o olhar. Não evitava mais o reflexo. Não abaixava a cabeça como fazia no banheiro do terceiro andar. Olhava diretamente e via exatamente quem era. Não a baleia, não a invisível, não o peso morto, não a rolha de poço, não a gordinha do administrativo, não a piada que fazia todo mundo rir, a dona do prédio, a fundadora da ONG, a mulher que transformou 18 anos de humilhação em combustível para uma vingança muito melhor que qualquer grito ou tapa. E foi assim que Olga provou o que deveria ter sido óbvio desde o começo. Nunca julgue alguém pelo corpo que tem. Nunca subestime quem trabalha em silêncio. Nunca ria de quem você considera abaixo. Nunca ache que a hierarquia de hoje será a hierarquia de sempre. Porque a vingança mais poderosa não é a raiva, não é o grito, não é a humilhação de volta. É o sucesso que eles jamais esperaram. E às vezes é comprar o teto sobre a cabeça de quem tentou te diminuir.